sei fazer direito. Como eu não sei fazer direito a gravação, eu vou fazer daquele jeito arcaico, tá, gente? Deixa eu só achar aqui para a gente poder gravar pelo menos a fala de vocês, né? Peraí, deixa eu... Então, Jéssica, não, a Vilma, né? Vilminha, pode começar então, que eu já vou começar a gravar, tá? Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, meninas, boa noite. Estava ausente aí algumas quartas-feiras, estou me sentindo turista aqui, mas não é porque eu queria, não, é por causa da correria mesmo. E eu fiquei surpresa com o convite da Rose quando ela me convidou para falar sobre o amor, porque ela falou para mim que seria apropriado para mim. Eu não imaginava, eu já queria pedir alegria, que eu achei que para mim ia ser mais fácil. Mas ela me incumbiu dessa missão e eu fiquei meditando, né? Falei, Senhor, que responsabilidade, né? Falar sobre o amor. Mas, porque quando a gente vai falar, na verdade, a gente está sendo confrontado antes também, né? E Deus é tão bom que há 2 segundas-feiras, aqui na nossa igreja, tem sido ministrado sobre o amor, né? O pastor Gil, segunda-feira retrasada, ministrou sobre o amor, e o pastor Ernesto, essa segunda-feira, também ministrou sobre o amor. E aí eu falei assim, nossa, tá ficando fácil, né? Só que não, né? Porque a gente tem que, antes de falar, a gente tem que se autoanalisar, né? E tem um versículo em Mateus, Mateus 24, 12, deixa eu ver se tá fácil aqui para eu abrir. Mateus 24, 12, diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Quando eu me converti há 17 anos atrás, eu ouvi esse versículo e eu falei, nossa, né, a iniquidade vai aumentar e o amor das pessoas vai se esfriar. E eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu não queria que isso acontecesse comigo, né, que o meu amor pelas pessoas se esfriasse, porque tem tanto, eu tinha entrado naquela de primeiro amor, de querer ler a Bíblia, de conhecer bastante, né, ver todos os versículos que falam do amor de Deus, eu entendi o tamanho do amor do Senhor por nós, né, e eu falei assim, nossa, eu não quero, porque se morrer o amor em mim, nada do que eu fizer vai valer a pena. Então, eu pedi por isso. E eu fiquei meditando essa noite, eu demorei bastante a dormir, porque eu ia trabalhar hoje, eu fiquei meditando a respeito, né? O que é que eu vou falar sobre o amor, né? De uma maneira que as meninas já não tenham escutado, né? Porque a gente escuta muito falar sobre o amor, o Evangelho de João inteiro é sobre o amor, né? Aqui no versículo 17 do capítulo 15, Jesus fala assim, em João, né? Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então, é uma responsabilidade, quando a gente começa a meditar no amor, nesse amor que o Senhor tem por nós, né? Muita coisa aconteceu comigo quando eu conheci o Senhor Jesus e eu me apaixonei pela minha igreja. Eu me converti na Nazareno, me converti ouvindo a ministração do pastor Aguiar, e eu falei, nossa, era isso que eu buscava. E eu fiquei muito apaixonada. E quando eu comecei a ler a Bíblia, tem uma biblinha mais fininha, de capa dura, ela é toda rabiscada, porque eu, eu lia e eu marcava, eu falava, meu Deus, como que eu não descobri isso antes? Como que eu não vivi isso antes? Assim, super apaixonada. E um dia aconteceu uma situação que eu entrei logo nos ministérios, né? Comecei a servir logo nos ministérios. E um dia aconteceu uma situação de um grupo ter uns irmãos falando de uma pessoa que não estava presente. E aquilo me entristeceu bastante. E eu fiquei pensando, eu comentei com o meu marido, eu falei assim, poxa vida, isso não precisa acontecer aqui com a gente, porque o mundo já nos acusa. Porque antes de eu me converter, eu escutava muita coisa. Ah lá,
fulano aprontou tudo que tinha para aprontar, agora diz que é crente. Então, quando aquela situação aconteceu, eu falei assim, poxa vida, isso é muito triste. E eu fiquei meditando sobre isso essa noite e foi assim que o Senhor Jesus nos encontrou, né? O Senhor Jesus nos encontrou sujos, né? A gente estava todo sujo por causa do pecado, né? Por causa da desobediência, a gente foi encontrado sujo, né? Até a gente ter esse conhecimento, até o Espírito Santo nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, a gente foi encontrado sujo. Só que o Senhor Jesus, ele nos chamou para si da maneira como a gente estava, porque ele já enxergava algo bom na gente, ele já via a gente na nossa essência, como a gente foi criado para ser. E eu acredito que é assim que a gente deva agir com o nosso semelhante, porque para nos acusar, Satanás já vai dia e noite diante de Deus para fazer isso. Então a gente não precisa fazer o papel dele. Eu entendo que a gente tem que enfatizar as qualidades que todos nós temos, porque todos nós temos muitas qualidades, só que temos algumas qualidades que se destacam mais, né? Então, assim, é, um tempo atrás eu estava trabalhando com uma pessoa e trabalhei com uma outra organizer, e eu falei, nossa, eu amei te conhecer e tal. E aí, dentro do carro, a minha cunhada chamou minha atenção. Ela falou, como que você fala que amou conhecer uma pessoa que você acabou de conhecer? E aí eu não tive resposta. Falei, como que eu vou te explicar uma coisa que eu tô sentindo? Não sei como explicar. Mas, assim, quando a gente procura observar o que o outro tem de melhor, e isso é um exercício, quanto mais a gente pratica, mais vai se tornando fácil, né? Quanto mais a gente exercita, buscar enxergar no outro a qualidade do outro, menos os defeitos vão ficando importantes. Os defeitos não têm muito mais importância, porque é tão prazeroso desfrutar daquela qualidade que a pessoa tem, que o defeito acaba se tornando uma coisa irrelevante. E no final, à medida que o nosso relacionamento vai ficando mais estreito, é, a qualidade vai ficando mais evidenciada. E isso realmente é um exercício. O exercício é assim: quanto mais você faz, mais você gosta, mais você se fortalece. E quando às vezes você está indo para a academia sozinho. Não é o meu caso, faz tempo que eu não vou na academia, mas eu sei que é assim que funciona do tempo que eu treinava. Então, porque é assim que Jesus faz com a gente. Ele enfatiza as nossas qualidades. Ele não olhou a nossa sujeira toda, não olhou o nosso. Ele não desistiu da gente. E muitas vezes a gente desiste fácil das pessoas. Eu não sei chamar algum defeito de alguém aqui, mas sei lá, qualquer um defeito, sei lá. E aí ficar somente chamando o defeito. Não, não é importante. O defeito não é importante. A desfrutada, por exemplo, lembrei de um agora. No dia da eleição, lá na igreja, um irmão veio falar para mim assim: tchau, bom final de semana. Fez assim para mim. Aí ele sabia que eu tinha votado em outra pessoa. Aí ele falou assim: você sabe que eu te amo, né? Eu falei assim: eu também te amo, né? Também te amo. Então, ter a comunhão com essa pessoa, que é meu irmão em Cristo, que eu espero desfrutar a eternidade com ele, é muito mais importante do que ficar enfatizando os defeitos. E aí, Gálatas 5:22, eu não sei quanto tempo que tá, hein? Eu sei que é somente 15 minutos, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Mas eu acho que eu devo estar no tempo, né, Miriam? Tá. Então, Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido para poder ler. Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E aí, na segunda-feira agora, o pastor Ernesto, ele pregou sobre exatamente isso. Ele falou assim, não é que os frutos do Espírito é amor, não, é o fruto do Espírito é amor. A partir desse amor, a partir do amor, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos paciência, nós temos amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é como se fosse um fruto, como se fosse uma mexerica, por exemplo, e cada gominho dessa mexerica é um desses atributos. Então, ele falou que a alegria é quando nós entendemos que somos filhos, somos amados por Deus, o nosso coração se enche de alegria. Por isso que o salmista fala, renova em mim a alegria da salvação. Né? Quando a gente entende quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo, a gente se torna uma pessoa mais alegre. A partir daí, entendendo quem nós somos, né, temos essa alegria e sentimos paz. Depois disso, essa paz, ela vai trazendo uma longanimidade. Nosso ânimo, a gente não vai ser aquele tipo de pessoa pavio curto, porque a gente suporta as coisas com maior facilidade, porque a gente já sabe quem a gente é. A gente tem paz e a gente tem essa alegria. A gente é benigno, que está ligado, essa benignidade, né? Ela está ligada a serviço. Eu tenho uma linguagem de amor que é serviço. Eu trabalho, eu gosto de ajudar as pessoas trabalhando mesmo. Então, essa benignidade está ligada a serviço. A bondade também, que é também um fruto do Espírito, ela está ligada à oferta, não necessariamente oferta financeira, mas oferta de tempo, oferta do que for, de necessidade, suprir a necessidade do outro. Nós temos mansidão, que está ligada a ser manso, ter um domínio, assim, um temperamento mais manso, a gente se torna uma pessoa fiel e falamos com mansidão, diz respeito ao nosso tom de voz em qualquer situação, e a gente tem o domínio próprio, que está ligado à nossa ética, que está ligado a gente não ter descontrole, a gente não grita, mas a gente procura se controlar. Então, o fruto é amor, e a partir do amor, todos esses outros atributos, eles são desenvolvidos. É difícil uma pessoa que fala que ama e não tem esses atributos. É praticamente uma incongruência a pessoa dizer que ama, mas a pessoa não está sempre exaltando o defeito do outro, está sempre emburrado, está sempre reclamando. É uma coisa assim muito doentia, muito angustiante a gente estar próximo de uma pessoa que reclama constantemente. Então, eu não sei se eu A internet dela caiu, né? Não Acho é que a minha, Ela não. internet. travou. Vamos ver se ela Eu já fiquei preocupada aqui. A próxima sou eu, a internet minha, será que tá? Vamos ver se ela consegue. Vou esperar um pouquinho. Que ela já. Deixa eu ver. Ela está no 17 minutos dela. E agora? Esperar um minutinho, né? Tá voltando. Acho que ela não vai voltar. Vamos começar? E se ela tiver que fazer alguma finalização, a gente deixa ela um pedacinho depois no final. Né? Estou procurando ela aqui, ela até saiu daqui da tela mesmo. Jéssica, Acho que ela saiu para voltar, será que não? tentar voltar, mas ela não está.
Deixa eu até ver. Não, não tá. Espera mais um Só minutinho. se ela tá tentando abrir em outro lugar, né? Ou pelo celular, alguma coisa. Espera mais um minutinho, dá tempo. Espera um minuto, quem sabe ela volta. Tadinha. Que pena. Eu acho que está demorando, né? Eu acho que a gente pode começar. Vamos fazer assim, aí qualquer coisa ela Depois ela faz qualquer coisa no fechamento. final, ela faz o Eu acho término melhor. dela, não sei. É. Então vamos com a Jéssica. Então vamos lá, Senhor me ajude. Meninas, boa noite. Então hoje eu vou falar para vocês do fruto a paz, né? Então, na verdade, como a Vilma estava falando, é um fruto, né? Como se. Acho que ela voltou. Quer que ela continue? Cadê? Não achei aqui. Eu vi. Não. Não, acho que não. Voltou. Voltou sim, gente. Voltou. Cadê você, Vilminha? Tô aqui, menina! Quer fazer o seu encerramento? Eu não sei até onde que vocês me ouviram falar, mas é isso. É que Deus, que o nosso amor seja evidenciado, né? Que o amor do Senhor seja evidenciado nas nossas vidas. E eu amo vocês. Amém. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao fruto, né? Então, como eu estava falando, na verdade, o fruto é um fruto, é como se fosse uma laranja, e dentro dessa, tipo uma pocã, dentro dessa pocã tem 9 gomos, mas é o fruto do Espírito. E o fruto somente é produzido pelo Espírito. E ele produz no cristão uma virtude, ele produz a virtude de Cristo. Então, quem tem o fruto do Espírito tem as virtudes de Cristo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a paz, tá? Eu fui procurar um estudo, achei um estudo muito, muito legal, que falou muito comigo, espero que fale muito com vocês também. A paz, no hebraico, ela significa shalom. No grego, ela significa eirene, que é a paz e a harmonia. Tem até gente que fala assim, meu nome é Irene, pode ser traduzido por paz? Pode. Irene pode ser traduzido por paz, porque em grego é eirene, a paz. A paz, ela tem origem no latim, pax passis, que é ausência de guerra. E também a paz tem a ver com um pagamento, com uma dívida a ser paga. E aí ela fica no shalom infinitivo, que fica com o nome de le shalem, que significa a dívida paga. E a paz, ela não é ausência de conflito, a paz é estar completo, a paz tem a ver com integridade, com estabilidade, a paz tem a ver com uma falta que foi suprida. Então, lechalém é pagamento, uma falta que foi suprida também tem a ver com paz. Aí, meninas, por exemplo, quando um devedor paga uma dívida com um credor, surge então uma harmonia entre as partes. Um estava devendo e o outro precisava receber, tinha uma falta. Quando foi paga, tem harmonia, então tem uma relação plena entre o credor e o devedor depois do pagamento da dívida. Isso no comercial, mas nós vamos ver também que isso se dá com a nossa relação com Deus, com a Bíblia, tá? A pessoa que tem a paz, o fruto paz, ela é uma pessoa que tem relações plenas. Tá faltando paz? Tá faltando alguma coisa dentro de si mesmo, no interior de si, tá? Em Tiago 4, 1 e 2, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras.
Então, o ser humano tem dentro dele, naturalmente, um ódio, um conflito, um ressentimento, uma mágoa, revolta, uma inveja contra o outro. E de onde vem isso? Ela vem de uma raiz de insatisfação do nosso coração. É uma falta que o coração humano tem, tá? Então, tem uma dívida. Se tem uma falta, tem uma dívida. E isso, o que acontece com essa dívida? Por que o ser humano tem uma dívida? Por causa da queda. Houve uma ruptura com Deus no ser humano por causa da queda, tá? Então, a queda, o pecado, colocou o ser humano em inimizade radical contra o próprio Criador. Se estamos numa inimizade contra o Criador, nós vamos criar inimizade também contra a criatura. A raiva, a oposição contra Deus, vai gerar também uma raiva e uma oposição contra aquele que é a imagem do Senhor. Se estamos em falta, lechalém é suprir uma falta, nós estamos em falta contra Deus, e, portanto, nós não teremos paz. Adão e Eva, eles estavam lá em Gênesis, a gente vê isso, tá, na queda. Adão e Eva, eles estavam plenos no jardim, eles tinham de tudo, tinha a shalom de Deus. E aí, a serpente entra, a relação com Deus e a criatura começa a ter um ruído. Há, então, uma ruptura entre o homem e o Criador. Deus expulsa o homem do jardim como se fosse um homem em dívida eterna com Deus. Então, naquele momento, o homem passou a ter uma dívida eterna com Deus. Então, o ser humano tem uma dívida com o Criador. E, por isso, nós temos uma dívida com o próximo. Portanto, tem esse naturalmente, dentro do ser humano, esse ódio, essa inveja, essa raiva. Um ser de dívida é um ser permanentemente em falta. Se tem uma demanda, uma necessidade que nunca é suprida, tem-se o inferno, tem um inferno dentro dele. Ele quer devorar tudo que está ao seu redor numa busca de pagar uma dívida interna, de suprir essa falta permanente que ele tem. E isso a gente vê, olha, a inimizade humana nasce da inimizade contra Deus. A gente vê isso depois da queda, Caim matou Abel. Ele não matou Abel porque ele não gostava do irmão dele, porque ele tinha uma inimizade contra o irmão dele. Ele tinha um ressentimento contra Deus. E por causa do ressentimento contra Deus, ele matou o seu irmão. A raiz de toda violência na Bíblia começa na inimizade contra o próprio Criador. Toda violência na Bíblia, e também se você buscar lá no mundo, toda violência tem aquele DNA lá da inimizade do homem contra Deus. E aí, por causa disso, por causa dessa quebra, dessa ruptura do ser humano contra Deus, precisa haver uma reconciliação. No Antigo Testamento, tinha o sacerdote que ia lá um dia, né, o sumo sacerdote, ele entrava no templo, no Santo dos Santos, e ia levar os pecados e a oferta do povo de Deus. E aí o povo ficava lá fora esperando, cantando louvores, esperando o sacerdote sair. E quando o sacerdote saía, né, então, aí o povo já estava tudo lá esperando, ansioso para ver o que tinha acontecido, se Deus tinha aceitado a oferta. E quando Deus aceitava a oferta, então o sacerdote saía, e o que ele fazia? Ele dava a bênção sacerdotal para o povo de Deus. Então, a bênção sacerdotal está em Números 6, do 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, te dê a shalom. Então, nesse caso, o que aconteceu? O povo de Israel, o sacerdote foi lá por ele, e ele conseguiu trazer de volta, né, a reconciliação com Deus. E por causa disso, depois o povo ficava cantando louvor e tudo mais, e existia, depois disso, as ofertas pacíficas. Olha só, ofertas pacíficas, ofertas de paz, que eram os banquetes oferecidos em celebração pelo perdão que Deus tinha dado ao seu povo, pela reconciliação que Deus tinha dado ao seu povo. Então, o que aconteceu? Reconciliou, pagou a dívida, mas o ser humano ainda continua
continuava com aquela crise dentro dele, com essa falta, com essa demanda, com essa inimizade contra Deus. E aí precisou Deus mandar o seu filho Jesus Cristo para pagar a dívida que era contra nós. Jesus, ele se entregou por nós, ele devolveu, se entregando na cruz por nós, ele devolveu amor, compaixão e reconciliação. Isso tudo um amor tão grande, porque ele devolveu tudo isso enquanto nós o golpeávamos contra ele. Gente, desculpa, eu fico nervosa, tá? Vou tomar só um pouquinho de água aqui. Então, enquanto a gente golpeava o Senhor, né, ele devolvia em amor para a gente. Então, nesse caso, o que aconteceu? Deus enviou Jesus para reconciliar com a gente, porque o pecado quebrou essa reconciliação com Deus, afastou a gente de Deus, e então Deus trouxe Jesus para suprir a nossa dívida. E aí, em Romanos 5:1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus entrou nesse mundo para trazer paz ao seu povo, aqueles que se ligam a ele. Em João 14, 27 e 28, Jesus diz mais uma coisinha, que é bem interessante. Ele diz, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele pede para que o nosso coração não tenha medo. Jesus falando aqui. E ele veio trazer uma paz que o mundo não pode dar. E o coração, quando ele está com medo, ele não está pacífico. É um coração que ainda está gritando por pagar uma dívida. Ele está lá em dívida ainda. Então, Jesus disse, eu dou o meu shalom para vocês, quando ele diz, eu dou a minha paz. Não, a gente não tem mais o que temer, não existe mais falta agora. Não precisa ter mais um inferno dentro da gente, porque Jesus pagou a nossa dívida, ele dá a nossa paz, então não tem mais aquela reviravolta dentro da gente. Então, a paz de Jesus, ela também não é como a do mundo, uma paz política, o mundo tem uma paz política, uma paz secular, que procede de visões e vontades do ser humano, ou imposta pela espada, como o império fez. A paz de Cristo, não. A paz de Cristo, ela vem da harmonização e da reconciliação de nós, criaturas, com o Criador. Em João 20, 19 até o 22, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas de onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Então, a gente recebe a paz através do Espírito Santo. Que a virtude só é recebida pelo Espírito mesmo, né? Qualquer virtude, o fruto é pelo Espírito. Deus nos reconciliou com Ele. Então, nós resolvemos a nossa dívida com Deus. A minha conta foi paga. Eu aceito isso pela fé, pelo poder do Espírito Santo, crendo no sacrifício de Jesus. Então, eu não tenho mais falta e não tenho mais necessidade de viver o inferno interior. Então, eu vou viver em paz com o outro, não vou ter mais aquela guerra com o outro, eu não vou ter mais inveja, eu não vou ter mais aquela coisa ruim com o meu próximo. O shalom não é produzido pelo nosso empenho. Não há guerra que façamos que produza esse shalom. Só existe uma guerra que deu efeito para esse shalom. É a própria guerra que Deus empreendeu a partir da vontade, do seu querer e da sua vontade. E por isso o Espírito desperta em nosso coração, meio que sinalizando o antegosto
que vai estar de um mundo que vai estar em paz um dia. Tudo será pago um dia, toda dívida será paga. E nós vamos ter paz completa, paz perfeita, paz plena. E a paz plena a gente só consegue em Jesus Cristo. Então, por isso que muitas vezes a gente vê, assim, nós que aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós cremos no sacrifício que Ele fez por nós na cruz, a gente pode ver que mesmo às vezes a gente ficando meio atribulado, meio chorosa, meio... A gente tem paz com algumas coisas que acontecem. A gente vê, às vezes, um familiar doente, o outro que não tem Jesus está lá, nossa, acha que o negócio vai acontecer a qualquer hora, tem aquela preocupação, aquele medo. Nós que temos Jesus Cristo, a gente não, o nosso coração, ele é pacífico, ele não vai ter mais esse medo. Então, é diferente. Então, eu fiquei pensando, né, será que eu tenho esse fruto paz? A gente tem esse fruto paz quando a gente aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, porque aquela quebra, aquela ruptura que foi feita, foi restaurada através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso também é muito interessante, porque se a gente tem, então, quando a gente tem a ruptura com Deus, a gente tem a ruptura com a criatura. Quando a gente se une novamente a Deus, nós nos unimos de novo com a criatura, com o nosso irmão. E por isso que surge também a igreja. Em Efésios 2,14, diz assim, ó, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, ele fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, o povo gentil e judeu, eles eram inimigos, não existia, era impossível a reconciliação desse povo. E por meio de Jesus Cristo, pela cruz, houve a reconciliação. E então, houve paz um com o outro. E o povo gentil e judeu foi reconciliado. E é por isso que nasce a igreja. Porque nós não temos mais aquele inferno interior e nós precisamos uns dos outros. E a gente tem paz com o outro. Por isso surge a igreja. E nós congregamos porque é um sinal de que nós não temos esse inferno dentro de nós. Então, essa paz se dá pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu achei esse estudo muito interessante, porque muitas vezes a gente fica pensando, né, a paz, o que é a paz? É um sentimento, aquilo que está dentro da gente, né? Na verdade, não é um sentimento, é essa fé, essa crença em Jesus Cristo, que nos traz a ligação de novo com Deus. Então, se a minha casa precisa de paz, se o meu trabalho precisa de paz, se eu preciso paz dentro de mim, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ter uma reação através do Espírito Santo. Então, é isso através do amor de Jesus, né, que é o mais importante. Olha como Jesus nos amou, que trouxe a reconciliação, porque a gente não era para estar com Deus, era para a gente estar desgarrado de Deus, imagina. Então, o amor do Senhor Jesus é tão grande por nós que ele nos reconciliou de novo com Deus e com os irmãos. Por isso que a gente tem o amor uns aos outros, por isso que a gente se ama. E é isso que eu tinha a passar para vocês. Ixi, eu não tô Miriam, ouvindo. seu microfone está fechado. Eu ia falar que eu não tô ouvindo. Rose, vamos na alegria? Vamos. Gente, falar de alegria para mim é uma coisa muito difícil, né? Porque eu não sou nem um pouco alegre. Glória a Deus. E quando a Rose perguntou o que eu ia falar, eu falei assim, vou ver o que é. E quando eu peguei, assim, os frutos, eu falei, nossa, como eu não posso, eu tenho que falar sobre alegria, porque eu tenho que falar algo que eu vivencio dia a dia. Porque a minha alegria, glória a Deus, eu fui assim, digamos, eu sou muito abençoada nesse aspecto, porque além de eu ter a minha alegria de vir de um pai maravilhoso, amoroso,
que é o Senhor Jesus Cristo, que deixou o fruto, o seu Espírito Santo, e que nos deu esse fruto, né? E eu também tenho uma alegria do DNA do meu pai terreno, porque meu pai era uma pessoa muito alegre, em meio a muitas dores, muito sofrimento, porque meu pai era uma pessoa doente, né? Então, ele sofreu de uma doença durante muitos anos. E mesmo que esse sofrimento tudo, meu pai era alegre. E eu me sinto privilegiada e abençoada por ter essa dupla alegria, né? Tanto no meu DNA, de puxar pelo meu pai, quanto o que o fruto do Espírito Santo me trouxe. Então, falar de alegria é algo realmente que está dentro de mim. Então, eu posso falar algo que eu vivencio, né? E quem me conhece, anda comigo dia a dia, vê essa alegria em mim. Eu, às vezes, sofro, porque não é porque a gente tem a alegria, não quer dizer que a gente também não fique triste, que a gente não chore, que a gente não sofra. Não existe isso, tá? Porque no mundo tereis aflições. Mas tenhamos um âmbito, né? Porque o Senhor Jesus está com a gente, né? E quando a gente tem esse fruto do Espírito Santo com a gente, e como um fruto se encaixa no outro, né? Como o pastor Ernesto falou na pregação, hoje a Lu me passou e eu vi, Vilma, eu assisti a pregação e realmente, né? Como o amor é aquela laranja, aquele gominho que vai um completando o outro, né? Ou seja, todos nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e vivemos uma vida em Jesus Cristo, todos nós temos os frutos do Espírito Santo, nós temos, como cristão, ter esses frutos do Espírito Santo. Isso faz parte, né? Porque não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? O cristão, ele tem que vivenciar, porque Cristo é todo esse Espírito Santo, tudo aquilo, que Jesus foi maravilhoso, e o exemplo que ele nos deixou. E uma coisa fantástica que, lendo e estudando um pouco mais, não para falar sobre só as minhas experiências, ou os dons, isso e aquilo, e eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar, e eu já tinha lido várias vezes. Paulo, nas suas cartas paulinas, e uma das cartas dele, de Filipenses, Paulo, quando escreveu a carta, essa carta de Filipenses, se você começar a ler, é a carta da alegria. Paulo, quando escreveu essa carta para os Filipos, ele deixou 5 tópicos nessa carta sobre a alegria de como Filipos, que estava enfrentando todas as perseguições, todas as crises e tudo que eles estavam enfrentando, mesmo assim eles tinham alegria, ou seja, a gente vai passar por lutas, mas a nossa alegria permanece dentro de nós. E quer um exemplo maior do que Paulo, que tinha um espinho na carne, que vivia preso, que foi açoitado, passou fome, passou frio, passou todas as necessidades, mas era um homem que produzia todos os frutos do Espírito Santo dele. E ele, nessa carta ao Filipe, quando ele escreve, né, a carta fala 10 vezes de alegria. E, primeiro, a oração produz a alegria. Porque quando e isso está em Filipenses 1:4, tá? A oração produz alegria. E quando nós estamos orando, falando com Deus, a presença de Deus em nós é tão grande que não tem como você sentir a alegria. Você para perceber que quando você está orando, buscando ao Senhor, quando você acaba, você não fala assim, ai, tô triste. Não, você acabou de orar, você acabou de falar com Deus, você pode estar passando pela provação que você estiver passando. Você vai sentir a alegria dentro de você depois que você fala com o Senhor, né? E é isso que Paulo está dizendo. Então, a oração produz alegria, mesmo em meio ao caos. Segundo, a comunhão com os irmãos. Que coisa mais gostosa da nossa vida é a comunhão dos irmãos com a gente. Como isso traz alegria. Ou alguém aqui vai dizer
que quando está com os irmãos em Cristo não sente alegria, não dá risada, não sente algo gostoso, não sente paz, não sente amor. Sente, porque você é o povo de Deus unido, não tem como não ter alegria. Então, a gente se alegra quando a gente está num ambiente em comunhão, seja com a família, seja com os irmãos da fé, entendeu? A gente sente isso. A terceira é a dedicação quando fazemos algo na obra de Deus. Porque quando a gente faz algo na obra do Senhor, nós não devemos fazer para homens, nós fazemos para quem? Para o Senhor Jesus. E quando você faz algo para o Senhor Jesus, o que produz dentro de você? Alegria. Não tem como você falar que faz algo para o Senhor Jesus e não sente alegria em fazer. A gente sente. A gente sente quando a gente entra na igreja, os irmãos estão recepcionando na porta, a pessoa te dá um sorriso, né? Isso é o quê? É a alegria de estar na obra do Senhor. E em tudo, seja limpando um banheiro, seja servindo, o que for, a obra do Senhor traz alegria. Quarto, fazer o bem ao próximo. Isso também traz alegria. Ou alguém sente tristeza quando vai dar uma cesta básica para alguém, ou você sente tristeza quando você vai dar um abraço gostoso em alguém, você sente alegria. Quando a Luciana chega e agarra a gente, você sente o quê? A alegria, porque olha que abraço mais gostoso que a gente recebe de alguém que a gente ama, não é? Então, é uma coisa gostosa, nos traz alegria, né? E é uma alegria que não tem preço, né? Então, assim, fazer o bem, dar um abraço em alguém, dar uma palavra amiga, dar um aperto de mão, dar o seu ombro para alguém chorar. Isso tudo é alegria, é uma alegria contagiante do Espírito Santo em nós, né? Então, existem muitas e diversas formas da gente fazer o bem, da gente transmitir alegria, o sorriso, tudo. E o quinto é confiar em Deus, né, gente? Confiar em Deus significa ter fé. E a fé produz alegria, porque quando você está com alegria dentro de você e você tem a fé, você sabe que todas as coisas vão contribuir para o seu bem, tudo aquilo que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua família. Você acredita, e quando você acredita, você sente alegria. Porque a alegria do mundo, ela é passageira, aquela alegria que muitas vezes os jovens, que a maioria são jovens, acha que sente alegria ao estar numa balada, ao estar fazendo coisas que não provém, né, de Deus. É uma alegria que sente no outro dia e não sente mais nada. Pelo contrário, às vezes sente remorso, sente várias coisas. Agora, nós que temos ao Senhor Jesus, que temos a característica desse fruto do Espírito em nós, a gente sente uma alegria até de ver uma flor. Você olhar para uma flor, não tem explicação. Você vê a natureza, você vê o agir de Deus, você vê um pássaro cantando. É algo que às vezes parece que é uma bobeira, mas não é, gente. É um fruto do Espírito em nós. É uma alegria, é a paz que a Jéssica falou, é o amor que a Vilma falou, é tudo ali ligado, aquela mansidão, é uma coisa gostosa, e a alegria a gente pode ver em várias pessoas, principalmente aqui no nosso grupo. A Lair, gente, é só olhar para ela que você ri, né? E a Lair vai falar que a Lair não passa por problemas, não passa por dores, não sofrimentos, tudo que ela já passou, mas ela continua sendo essa mulher alegre. Por quê? Porque ela escolheu Jesus na vida dela. Então, mesmo com todas as tribulações, o fruto do Espírito Santo permanece nela, e não só nela, estou dando um exemplo porque a Laíra, que é querida por todos nós, né? E a gente adora o sorriso dela, a maneira dela ser. E todas nós aqui temos esses gominhos em nós. Umas têm um gominho um pouco a mais, outra um pouquinho a menos. E o que faz a diferença é isso, que é gostoso. Por que é gostoso a gente estar junto, a gente está falando do Senhor? Porque cada uma tem um gominho em si, e uma une a outra, e isso faz tão bem para a gente, e eu acho que é nítido ver que nós aqui, nesse grupo Meninas de Deus, temos o fruto do Espírito Santo em nós.
E isso é muito bom, é muito gratificante, né? Poder ver isso, essa ação. E assim, a alegria é algo que, desde sempre, eu sempre senti em mim, né? E mesmo em meio às muitas dores, porque muitas vezes a gente está sofrendo, está passando por lutas, e a gente consegue transmitir uma alegria, a ponto das outras pessoas falar, nossa, né? Porque eu escuto muito isso, gente. Ai, você está sempre sorrindo, você está sempre sorrindo. Aí eu queria ver você brava para ver como você é, né? Tem gente que fala isso para mim, fala assim, então você não queira me ver brava, não, queira me ver sorrindo, tá? E isso é bom a gente escutar, porque quando você escuta algo assim, você fala, glória a Deus, o Espírito Santo ainda está aqui, né? Mesmo eu sendo uma pecadora, mesmo errando, o Espírito Santo está aqui comigo, porque eu consigo transmitir essa alegria para alguém, alguém está conseguindo ver esse fruto em mim. Isso é muito bom, gente, alguém ver essa característica do Espírito Santo em nós, né? Outras pessoas verem. E glória a Deus por isso que o Senhor deixou esse Espírito Santo para cada uma de nós vivenciarmos e sermos exemplos. E aqueles, assim, a gente tem que orar, tem que buscar, tem que falar, e a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser luz na vida das pessoas. As pessoas têm que ver esses frutos em nós, porque o fruto, ele gera sementes, né? E a semente cai, vai nascendo outras árvores, e vai nascendo outros frutos, e é assim, porque um fruto seco cai por terra, morre ali, né? E a gente sabe que o fruto do Espírito realmente ele é dado a nós, a quem serve ao Senhor Jesus, né, de todo o coração. Então, é legal a gente ver, porque na Bíblia tem vários e vários exemplos, né, de alegria que a gente vê, porque o povo de Deus sempre foi um povo alegre, mesmo em meio a todo o sofrimento que sempre teve, né, açoites, perseguições, mas o povo é alegre, e o povo de Deus é alegre. Aonde vai, o povo de Deus traz alegria. Quando a gente está reunido, a gente dá risada, até o povo olha, não tem nada que explique aquilo, não é verdade? Porque os outros dão risada, eu só fico feliz quando eu tomo umas cervejas, eu só fico feliz quando eu fumo uns baseados para poder sentir alegria. Olha a diferença de nós, quando nós reunimos, que eu, quando eu tô com as minhas amigas, a gente dá risada de olhar uma para a cara da outra, não sabe nem por que tá rindo, mas ri, entendeu? Por quê? É a alegria que tem dentro da gente, né? E isso é tão bom, que contamina, né, o ambiente e deixa assim um ambiente leve, gostoso. Aí você vê o amor, você vê a fé, a mansidão, o domínio próprio, porque é um misturado junto com o outro. E o que dá? Dá esse povo de Deus lindo que, em meio a lutas, sempre louvou, sempre cantou, sempre dançou na presença do Senhor, sempre se alegrando, e assim vai ser o céu, cheio de alegria, né? Porque lá nós não vamos passar por problemas em luta, vai ser alegria o tempo todo. Por isso que eu falo que eu já sinto que eu estou um pouco no céu, porque assim, se essa alegria que eu já sinto dentro de mim, imagine no céu, não tem explicação, né? Então, assim, o que eu deixo assim, para vocês é isso. E vocês já veem isso em mim, eu acredito que vocês veem. Espero que as minhas amigas vejam isso em mim. Não só o povo que está lá fora, mas que nós possamos ser, né? Ter esse brilho do Senhor Jesus na nossa vida e ser essa alegria mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às dores. Porque você vê, não é fácil, a gente sofre, mas a gente sofre sorrindo. Porque o inimigo não sabe o que está dentro da gente, então a gente sofre rindo. É assim que o povo de Deus sofre, entendeu? Como sempre foi, né? Mesmo sendo açoitado, estamos lá, estamos sofrendo, mas estamos sorrindo. Porque é bom servir ao Senhor, é bom ter o fruto do Espírito Santo em nós. E que nós possamos produzir cada vez mais e mais os frutos em nós e que todos possam ver esses frutos na gente, tá bom? Deixa aí. Aí agora, se a minha DJ quiser soltar o som do Eu acho que meu hino,
Dá tempo, Miriam? Dá sim. Pode Então ir. manda ver, DJ. Peraí, só um minutinho. Tá, ok. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Doce eres rosa, Senhora, e você, seja o que for, precisas saber que feliz com Jesus sempre for. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com meu Senhor. É Salvador, não sabe por tentações, confesso que apesar das lições, feliz eu serei com Jesus feliz. Feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.